E aí galera, aqui é o Douglas. Estou gravando esse vídeo para resolver uma das questões que foram abordadas na aula de monitoria, porque eu sei que muita gente não vai poder ir quando tiver essas aulas, e então, para não deixar todo mundo prejudicado, vou abordar, né, essa metodologia e gravar um vídeo de uma das questões. E de antemão eu sei que não vai agradar todo mundo. E, e essa vai ser uma forma de ajudar vocês. Então, a questão foi o seguinte. Eu pedi que os meninos que foram criassem um vetor dinamicamente de 100 posições que siga a ordem de preenchimento abaixo. Ou seja, o vetor vai ter 100 posições e ele vai seguir essa ordem de preenchimento. Ele começa com o número 100 e vai diminuindo de 1 em 1 até que seja completamente preenchido. Porém, esse vetor não é estático, porque a gente sabe que o vetor estático ele é preenchido em tempo de compilação, mas a gente não quer que seja preenchido em tempo de compilação, a gente quer que ele seja criado dinamicamente. E quando ele é criado dinamicamente, o espaço que ele ocupa na memória é alocado em tempo de execução. E para entender um pouco desse vetor dinâmico, nós precisamos entender alguns conceitos. Que, por exemplo, para alocar dinamicamente um bloco de memória, nós vamos usar a função malloc, que é essa funçãozinha aqui, que ela vai alocar um bloco de memória e vai retornar um ponteiro que vai apontar para a primeira posição. Porém, para entender a função malloc, nós precisamos entender a função sizeof. O que é que essa função sizeof faz? Ela faz o seguinte: ela recebe um tipo de dado, por exemplo, poderia ser um int, um char, um float ou um double, e ela vai calcular quantos bytes esse tipo de dado ocupa na memória e vai retornar. Por exemplo, se nós fôssemos usar um tipo int, então vamos ver o que é que ele vai mostrar aqui. Lá. Pronto. Ele retornou aqui 4. Ou seja, a função sizeof retorna quantos bytes um tipo de dado ocupa na memória. No caso aqui foi o int. Então ele retornou 4. Ou seja, o tipo int ocupa 4 bytes na memória. Então seria mais ou menos o seguinte: cada posição dessa de memória ocuparia 4 bytes na memória. 4 bytes na memória. Que na questão lá a gente fala que vai ser de 100 posições, ou seja, vai do 0 a 99. E cada posição dessa ocupará 4 bytes. Então o que acontece? A gente já sabe quantos bytes ocupa um tipo de dado. Então nós vamos usar a função malloc. Só que o que é que a função malloc recebe como parâmetro? Ele recebe a quantidade de bytes que você quer ocupar na memória e ela retorna um ponteiro. No caso, a questão pediu que fosse um vetor de 100 posições. Então nós vamos querer 100 posições que nós vamos multiplicar pelo tipo int. Ou seja, 100 posições multiplicado pelo tipo int, que dará 400 bytes, né? Ou seja, então ele vai ocupar 400 bytes de memória, que seria assim. E vai retornar um ponteiro. E esse ponteiro vai apontar para a primeira posição.
Agora, no caso, se nós quiséssemos acessar aqui, por exemplo, a posição 10, como é que nós faríamos para acessá-la? A gente poderia usar o índice P índice 10. Então nós precisaremos criar um ponteiro do tipo int. Só que o que acontece? A função malloc, ela retorna um ponteiro do tipo void. Então nós precisamos fazer o que a gente chama na computação de cast. Nós precisaremos converter o tipo de ponteiro que a função malloc retorna para o tipo int. Então P recebe essa função aqui. Ou seja, o que aconteceu por baixo dos panos? O compilador reservou 100 blocos de memórias, que ocupa 4 bytes cada um, né, do tipo int, e retornou um ponteiro, que é o que a gente fez aqui, ó. Criamos um ponteiro e esse ponteiro recebeu a alocação que o compilador fez. Então pronto, agora a gente criou o vetor dinamicamente e agora só precisamos concluir a questão. No caso, vamos agora preenchê-lo, né, que vai começar no número 100, que foi o que a questão pediu. Começa no número 100 e vai diminuindo de 1 em 1. Então, para preencher o vetor, a gente usará uma estrutura de repetição, no caso o for. Vamos criar uma variável aqui, o i, para fazer o incremento, e recebe 0, e menor que 100 e mais. Então vamos agora preenchê-lo. Como é que a gente acessa uma posição que a gente viu? Por meio de índice. Então P no índice i vai receber auxiliar, que esse auxiliar a gente vai criar e vai iniciar ele com 100, que é o que a questão pediu. Só que ele vai, o que acontecer? Vai diminuir de 1 em 1. Então nós fazemos auxiliar menos. O que é que vai acontecer? Vai acontecer esse loop e a cada iteração ele vai diminuir de 1 em 1, que é o que a questão está pedindo. Começa no número 100 e vai diminuindo de 1 em 1 até preencher, que vai ser na posição 99. Então agora a gente preencheu. Agora vamos só mostrá-lo. Para mostrar o preencher, sempre a gente vai usar uma estrutura de repetição. Então vamos usar printf P no índice i. Então, vamos dar só um espaço aqui para ele não mostrar junto. Então vamos compilar e executar. Pronto, tá aí, galera. A gente criou um vetor dinamicamente de 100 posições que seguia aquela ordem lá. Ó, ele começou no 100 e foi diminuindo de 1 em 1 até chegar no número 1. Então, a resolução da questão fica dessa maneira. Criamos um vetor dinamicamente e aqui só preenchemos e mostramos ele. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, ou alguma coisa que não ficou clara ou que eu falei rápido demais, vocês por favor coloquem lá no grupo, que assim que eu puder eu responderei. Ok? Valeu!